Vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor e logo em seguida vamos para a meditação. Ouçamos a leitura da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 32, versos 22 a 32. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois: Como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Àquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Gênesis 32, 22 a 32. Para conseguir realizar algo com sucesso, é preciso tentar várias vezes. Nós sabemos disso. Exemplo de grandes inventores como Santos Dumont e cientistas como Thomas Edison. Eles tentaram inúmeras vezes para conseguir realizar suas descobertas. O nosso tema nesta noite, queridos, com base nesse texto, é a importância de uma experiência com Deus. Assim como Santos Dumont, assim como Thomas Edison, tentaram inúmeras vezes para conseguir realizar suas descobertas, nossa vida espiritual não é muito diferente. Precisamos experimentar a cada dia uma nova experiência com Deus. Não podemos, de maneira alguma, pensar que a vida espiritual acontece de uma única vez. Portanto, para crescermos espiritualmente, precisamos de constantes encontros com Deus. Viver experiências com Deus significa que nós devemos passar por transformações à medida que experimentamos essa presença gloriosa de Deus em nós, através do Espírito Santo. Deus quer usar, amado irmão, amada irmã, a você e a mim, para que possamos cumprir os seus propósitos aqui na Terra. Mas que Ele possa te usar e também me usar, Ele precisa nos moldar. Ele precisa nos ensinar. E para que assim sejamos instrumentos poderosos em suas mãos. Então, qual deve ser a nossa reação? Nos colocar à disposição do Senhor e deixar que Ele mude o nosso interior. Muitas pessoas nas nossas igrejas esbarram nesse quesito importante da vida espiritual, muitas vezes por causa do egoísmo. Eu passar por uma mudança de jeito nenhum. Já sou crente há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, não precisa de nenhuma mudança. Então isso é o quê? É o egocentrismo. Isso impede de Deus agir na vida dessa pessoa ou dessas pessoas. E muitas vezes elas dizem, mas se houver uma mudança em mim, o que os irmãos terão a pensar a meu respeito? Temos aqui o exemplo de Jacó. Como Jacó era conhecido antes desse encontro com Deus, no texto que nós lemos nesta noite? Ele era conhecido como mentiroso, como trapaceiro, como suplantador. O verbo suplantar, irmãos, tem vários significados. Por exemplo, fazer alguém perder um favor. Jacó fez Esaú, seu irmão, perder o seu favor.
fazer alguém perder o emprego, tomando-lhe o lugar. Jacó tomou o lugar de Esaú, no seu direito de primogenitura, conseguiu vantagem sobre outra em Jacó, conseguiu vantagem sobre seu irmão Esaú, coagir, demonstrando certa superioridade. E eu penso aqui, irmãos, nesse item, Jacó preparando aquele prato de lentilhas delicioso, muito bem temperado, cheiroso. E quando Esaú chegou, ele falou: eu sei cozinhar, você não sabe, então se você quiser experimentar esse prato que está delicioso, você tem de se render. Então, coagir, demonstrando certa superioridade. E diz também que suplantar significa sobrepujar, superar, vencer um obstáculo ou então uma dificuldade. Eu pergunto para você, o que aconteceu com Jacó? Teve sua vida transformada através de uma experiência com Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Isso está à sua disposição, é à minha disposição também. O nosso Deus quer operar transformações em nossas vidas através de uma experiência pessoal com Ele. Não é através da emoção, não é através de você ter coagido com alguém ou sofrer um lavagem cerebral, mas é a experiência com Deus, experiência pessoal com Deus, o próprio Deus. E nós vemos que a experiência de Jacó com o Senhor, como lemos no texto, no Val de Jaboque. Jacó estava voltando para a terra prometida, mas ele tinha um grande problema, ele ia encontrar-se com Esaú, Esaú tinha raiva dele, Esaú queria matá-lo, ele estava com medo de Esaú. Então, o que ele fez? Diz o texto que ele enviou todas as pessoas na frente. E ele ficou sozinho, passando a noite sozinho. Verso 24 diz assim, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Mais uma vez eu pergunto, você já teve uma experiência com Deus pela qual Ele transformou a sua vida? Ou a sua vida é uma mesmice o tempo todo que você está servindo a Deus? Por que precisa de uma profunda experiência espiritual com Deus, com o Todo-Poderoso? O que acontece quando passo por essa experiência? Eu quero te desafiar nessa noite a buscar essa experiência com Deus. Porque coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida através dessa experiência espiritual com Deus. O que acontece quando passo por esta experiência? O versículo 25 do nosso texto lido diz assim, vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Então, querido, na sua experiência com Deus, nessa experiência profunda com Deus, uma das coisas que acontece é o que aconteceu com Jacó. Você recebe o toque divino. Tocou-lhe na articulação da coxa. Como eu já disse, Jacó, fugindo de seu irmão, por ter roubado dele a bênção da primogenitura, e talvez achasse que podia passar por cima de tudo e de todos. Eu tenho o direito da bênção da primogenitura, então eu sou o maior. Eu posso todas as coisas. E com isso, ao ficar sozinho e lutar, o Senhor achou necessário ferir-lhe a coxa. Talvez você pergunte, mas pastor, por que Deus feriu a coxa de Jacó? Por que a coxa de Jacó precisou receber o toque divino? E eu explico. Naquela época, a coxa simbolizava o poder de um homem. Porque dava-se muito valor ao guerreiro. E guerreiro de pernas fortes. Então, a coxa era a parte onde estava localizado o osso mais longo, o fêmur. E o mais volumoso do corpo humano. E também nela também se fazia juramentos no Antigo Testamento. Você se lembra quando Abraão chamou seu servo Eliezer e falou, você vai até a terra de Padã, Arã, e vai procurar uma esposa para Isaac. E após passar todas as orientações,
Abraão falou para Eliezer: coloca sua mão aqui debaixo da minha coxa e jura que você vai cumprir aquilo que lhe foi pedido. E lá se foi então Eliezer. Ele colocou a mão debaixo da coxa e prometeu a Abraão cumprir a sua missão. Então lá se foi ele. Diz o versículo 9 do capítulo 24 de Gênesis, diz o seguinte: então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Qual era o negócio? Procurar entre o próprio povo de Deus uma esposa para seu filho Isaac. Então vemos aí uma experiência espiritual tremenda de Jacó. Todos que experimentam a presença de Deus adquirem autoridade, adquirem uma força especial e uma liberdade maravilhosa. Irmãos, quantas vezes a gente conversa com pessoas que acham que servir a Deus é um peso. Servir a Deus não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas não é isso. Não é isso. No momento em que você tem essa experiência com Deus, no momento em que você é tocado pelo Espírito Santo de Deus, você vai adquirir autoridade divina. Você vai adquirir uma força divina. Você vai experimentar a verdadeira liberdade. Por quê? Porque você vai passar a fazer, então, a vontade de Deus. A vontade de Deus vai ser superior na sua vida. Você vai poder dizer como Paulo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive. Então você vai passar a viver para fazer a vontade de Deus, e não a sua própria vontade. Então isso vai te dar o quê? Autoridade. Isso vai te dar força. Por isso que Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Isso vai te dar uma liberdade maravilhosa. Encontramos Paulo preso, trancafiado, algemado, num tronco, cantando. Isso é o quê? Liberdade. Liberdade por quê? Por causa de uma experiência espiritual com Deus. Por isso, amados irmãos, nós temos que ter um alerta também. Porque essa experiência, se a gente realmente não for submisso a Deus, ela pode nos prejudicar e afastar do Senhor. Já vimos experiências desse tipo com alguns irmãos, algumas igrejas. Tinham aquela experiência profunda com Deus, mas achavam depois que eram melhores do que os outros. Ou que eram fortes bastante, que não precisava mais de ninguém, porque era uma pessoa super espiritual, e começam então a enfraquecer na fé. A presença de Deus, irmãos, em nossa vida, muda o nosso coração. A presença de Deus em nossa vida muda a nossa visão sobre tudo que está ao nosso redor. Por isso precisamos de vigiar, para não nos tornarmos orgulhosos e julgadores. Achar que você é mais santo do que os outros. Mas trabalhar com as pessoas, porque você é agora um instrumento debaixo do poder de Deus, debaixo da força de Deus, experimentando a verdadeira liberdade. Voltando para o nosso texto. O toque divino na coxa de Jacó serviu para que ele se lembrasse que Deus é maior e mais forte, e é Deus quem governa. Jacó lutou a noite toda, ele era um homem forte. É claro que o anjo de Deus, o próprio Jesus Cristo, que lutou com ele, não usou a força divina, usou a força humana tanto quanto Jacó. Porque tinha uma lição preciosa para ensinar para Jacó naquela noite. Lição que mudaria toda a sua vida. O apóstolo Paulo também teve uma experiência espiritual tremenda. Diz ele que foi arrebatado até o terceiro céu. Se você quiser conferir depois, esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 2 a 4. Mas para que ele não se ensoberbecesse, ele mesmo diz isso, Deus colocou nele um espinho na carne, para que ele não se tornasse um homem orgulhoso. Então, ele diz assim, para impedir que eu me exaltasse
Por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então veja aí, queridos, que essa experiência espiritual profunda, esse toque de Deus, traz mudança para as nossas vidas. E nós precisamos, então, dessa mudança constantemente. Por quê? Nós somos pecadores. Muitas áreas da nossa vida desagradam o coração. Se você parar e pensar um pouquinho, você vai perceber isso. Você vai ver que muitas áreas da sua vida, como da minha vida também, nós somos pecadores, desagradam o coração de Deus. Porém, quando nós decidimos abrir o nosso coração e ficarmos face a face com Ele, como Jacó, o Senhor permite que sejamos feridos. Porém, toda dor vem somente para nos fazer o bem. Veja a experiência de Jó, capítulo 5, verso 17 a 19, diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar. Ele machuca, as suas mãos também curam. E eu volto a perguntar, amado irmão, amada irmã, por que preciso de uma profunda experiência espiritual com Deus Todo-Poderoso? O que acontece quando passo por essa experiência? Recebo o toque divino. E quando eu recebo o toque divino, eu percebo então a minha fraqueza. Eu percebo a minha limitação. Eu percebo que eu preciso de Deus, que eu dependo de Deus para ter uma vida segundo a vontade dele. Qual foi a segunda experiência de Jacó? Verso 27 diz assim: perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então, queridos, precisamos dessa experiência pessoal com Deus, assim como Jacó. E quando buscamos essa experiência, quando o nosso coração se abre para essa experiência, quando a nossa mente se abre para essa experiência, podemos ser feridos como Jacó foi. E logo em seguida, Jacó é confrontado. O Senhor Jesus pergunta para ele, como te chamas? Quer dizer, quem é você? Qual é o seu caráter? Então Jacó foi confrontado. E ele respondeu com firmeza, Jacó. Ele está dizendo, eu sou um enganador, eu sou um suplantador, eu sou um mentiroso. É como se ele estivesse dizendo, dessa vez eu não vou esconder quem sou eu de verdade, sou um trapaceiro, um mentiroso, manipulador. Por quê? Na língua daquele povo, daquela época, o nome Jacó significava trapaceiro e usurpador. Então, queridos, Deus fez essa pergunta para confrontar o caráter de Jacó. Naquela hora, ele poderia ter disfarçado e não ter confessado quem realmente ele era, mas escolheu deixar as máscaras caírem. Não é a máscara que nós usamos para nos prevenir da Covid, mas é a máscara que vai dentro, formando muitas vezes o nosso caráter. Então devemos, queridos, agir da mesma forma. Depois que ficarmos face a face com Deus, depois de sermos tocados e confrontados por Ele, temos de ser transparentes e confessar o que realmente somos, pecadores. Provérbios capítulo 28, verso 3 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Irmãos, o encontro com Deus é um encontro que Ele confronta o nosso caráter. Na primeira parte, Ele nos toca, para a gente reconhecer a nossa limitação, a nossa fraqueza. Em segundo lugar, Ele quer desvendar o nosso caráter diante dos nossos próprios olhos.
Ele está perguntando para você nesta noite, amado irmão, amada irmã, qual é o seu nome? O que é que está envolvendo você? O que é que está te impedindo de ter uma experiência comigo profunda? E diante disso, queridos, nós devemos fazer como Jacó, ser sinceros. Meu nome é Jacó. Eu sou pecador. Eu sou mentiroso. Eu sou enganador. Eu sou suplantador. Eu sou um pecador. Não podemos viver, queridos, como uma vida de aparência. Ele, debaixo do seu uniforme, da sua armadura, ele era uma potência. Mas diz o texto, 2 Reis, capítulo 5, verso 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra. O versículo termina dizendo, porém. Podemos dizer que Naamã vivia dentro de uma máscara, mas por dentro ele estava morrendo. Então eu volto a perguntar, por que preciso de uma profunda experiência com o Deus Todo-Poderoso? O que acontece quando passo por essa experiência? Nós vemos que Jacó, primeiramente, recebeu o toque divino. Ou seja, Deus disse para ele, Jacó, você não é nada. Você é fraco. Em segundo lugar, houve o confronto. Quem é você? Qual é o seu nome? Então é o momento de retirar as máscaras. É o momento que nós dizemos, falar para o Senhor, eu não sou nada diante do Senhor. Eu sou pecador, eu faço isso, faço aquilo outro, que não agrada ao Senhor, que está contra a palavra do Senhor. Então esse é o confronto que revela o nosso caráter diante de Deus. A gente consegue esconder diante das pessoas. A gente consegue, como Jacó, enganar as pessoas. Mas o Deus Todo-Poderoso não. Então, por isso, querido, muitas vezes nós não queremos essa experiência espiritual com Deus, esse encontro especial com Deus, que vamos ter de enfrentar essas coisas. Sermos feridos, sabemos que não somos nada, e também sermos confrontados para que caiam as nossas máscaras, e assim o Senhor possa trabalhar as nossas vidas. Bom, nós vivemos, nos anos 90, uma experiência maravilhosa com Deus. Nós participamos de um trabalho especial em Belo Horizonte, na antiga 8ª igreja, lá no bairro da Floresta, que hoje é a igreja presbiteriana do bairro da Floresta. Passou um dia conosco lá o reverendo Erlo Sting. O Erlo Sting foi um dos instrumentos usados por Deus para o avivamento da África do Sul. Nós passamos um dia maravilhoso com aquele servo de Deus, ouvindo ele expor a palavra, ouvindo ele contar a experiência dele com Deus, sobre o avivamento na África do Sul. Nós estávamos lá num grupo de mais ou menos 20 pessoas, nós saímos e fomos para lá para participar desse trabalho. E depois voltamos com o coração ardendo em chamas. E criamos um grupo de oração para buscar esse avivamento, o qual o reverendo Erlo falou tanto com a gente naquele dia. E lemos o livro que ele escreveu, traduzido pelo reverendo Augusto Nicodemos. E começamos a orar. Nós reunimos todos os dias, de segunda a sábado, de 7 às 8 da manhã, 1 hora de oração. Um grupo mais ou menos 25 pessoas. Nós começamos a ter problemas virando pentecostal e atrapalhar o presbiterianismo, mas não era isso. A gente queria ter uma experiência maravilhosa com Deus, como os nossos irmãos africanos tiveram. E chegou então o aniversário da igreja. E o meu vice-presidente, um homem de Deus, abençoado,
que era contra o avivamento, porque não entendia o que era avivamento. Hoje, graças a Deus, ele entende. Antes que eu apresentasse qualquer nome para o aniversário da igreja, ele apresentou o nome. Ele já havia combinado com mais 3 presbíteros, eram 4, o conselho eram 7 pessoas, então já formava a maioria, já o nome desse colega foi aprovado para o aniversário da igreja. E eu conhecia muito bem esse colega, o homem de Deus. Foi meu contemporâneo no seminário. Eu fiquei muito feliz quando ele convidou, ele achou que eu ia ficar triste, né? Falei, não, pode trazer. E chegou o dia do aniversário da igreja. E ele não permitiu que esse preletor ficasse na minha casa, que eu sempre hospedava os pastores, sempre hospedamos. Desde a minha infância, meus pais sempre hospedaram os pastores, evangelistas e seminaristas. E a gente tem maior prazer em hospedar. Mas ele não deixou. Foi para a casa dele. Ele conversou com esse meu colega e falou, olha, no domingo de manhã, por favor, reúna com esse grupo, chama o pastor Camargo, fala com ele, que ele chama esse grupo, e conversa com eles. E esse colega, muito sem jeito, falou, Camargo, a gente pode ter uma conversa depois da escola dominical, com um grupo de oração? Falei, tem sim. Comuniquei todos eles ficaram após a escola dominical. E nós reunimos numa sala, muito calor, mês de novembro, muito quente. Reunimos numa sala, e eu falei, reverendo, antes do senhor conversar com a gente, nós podemos orar? Ele falou, pode. E devemos orar. E nós fizemos uma oração e cantamos. Há um doce Espírito aqui. Irmãos, e quando nós chegamos naquela parte que diz assim, doce presença, presença santa, vem sobre nós. Aquela sala foi invadida por um vento suave. Imagine num calorão, a sala fechada, sem ventilador, de repente aquele vento suave, aquela brisa gostosa. O Espírito Santo se manifestou no nosso. E o que aconteceu? Todos nós caímos de joelhos num quebrantamento tremendo. Então a experiência com Deus, queridos, traz quebrantamento. E foram mais ou menos 15 minutos de oração, de confissão de pecados. E todo mundo confessando em voz alta. Senhor, eu tenho feito isso, que não tem agrado ao Senhor, tenho feito aquilo, tenho feito tudo. Senhor, me perdoa em nome de Jesus. E ninguém ficou assim impressionado com o pecado do outro, porque todo mundo ali era pecador. E quando terminamos esse momento de oração, aquele colega também estava de joelhos, em lágrimas, no meio do grupo. Levantamos, sentamos, falei, reverendo, a palavra é sua. Falou, não tem nada para falar, não. Eu fui tão abençoado quanto vocês. Nós podemos ir embora almoçar, que já fomos todos muito abençoados. Então, queridos, quando nós temos uma experiência com Deus, pessoal, primeiro, ele mostra quem a gente é. Nós não somos nada, nós somos pecadores. Ele confronta a gente para que caiam as nossas máscaras. E, em terceiro e último lugar, ele transforma a nossa vida. Verso 28 do nosso texto diz assim, então disse, já não te chamarás Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aleluia. Já não chama mais Jacó, mas sim Israel. Então Jacó, nós vimos aqui, ele foi tocado, ele foi confrontado, e agora, em terceiro lugar, transformado. Foi isso que o Senhor fez na vida daquele homem, que antes levava uma vida cheia de erros, cheia de defeitos. Apesar de ele ter tido uma experiência lá atrás, né, no capítulo 28, quando ele passou por Betel, que chama a casa de Deus, ele continuou sendo o dono da sua própria vida. Isso trazia para ele uma sobrecarga muito grande. Isso me faz pensar, irmãos, que muitas vezes a gente passa anos e anos dentro da igreja, da casa de Deus, como Jacó esteve na casa de Deus, e não há mudanças na nossa vida.
continuamos com a vida da mesma maneira, sem qualquer tipo de transformação. Jacó era o Jacó. Mesmo depois dessa experiência dele na casa de Deus, quando ele disse que se ele fosse vencedor, ele de tudo daria o dízimo, mas ele continuou de que maneira? Um homem mentiroso, um enganador, um homem que manipulava as pessoas. Ele enganou Esaú, ele enganou seu sogro Labão e continuou manipulando as pessoas. Então, o que faltava na vida de Jacó? Faltava ele ser transformado pela glória de Deus. Isso aconteceu depois que ele se dispôs a mudar. Quando ele disse, meu nome é Jacó. Sou mentiroso, eu sou um trapaceiro. Aí o anjo do Senhor, o Senhor Jesus disse para ele, você não chama mais Jacó a partir de agora. A partir de agora, sua vida toma um rumo diferente. Você vai chamar Israel, aquele que luta com Deus. Ou seja, antes via lutando contra Deus. Porque quem é mentiroso, é trapaceiro, é enganador, luta contra Deus. Agora ele começaria a lutar ao lado do Senhor para fazer a vontade do Senhor. Jacó era o dono da sua própria vida. Deus era o dono da vida de Israel. Que transformação, irmãos, aconteceu na vida daquele servo de Deus. Agora, então, Jacó estava preparado para dessa transformação, estava preparado para receber todas as bênçãos divinas e tomar o seu lugar no plano divino. Muitas vezes Deus não pode nos usar, queridos, porque nós somos governados pelo nosso egocentrismo, pelo nosso eu, por aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. E Deus não pode me usar. Por quê? Ele quer transformar a minha vida e a sua vida para que sejamos como Israel. O nome Israel dá ideia. O nome Israel dá ideia de poder, de soberania entre os homens. E agora, então, Israel seria um homem governado por Deus. E não mais um suplantador inescrupuloso. Por meio da derrota, ele alcançara o poder. Ele chegou perto de Esaú mancando, aleijado. Mas uma nova vida, uma nova realeza. Um novo homem para ser usado pelo poder de Deus. Eu concluo dizendo, é assim que acontece conosco também, irmãos. Quando deixamos Deus nos vencer, Deus nos confrontar, nós nos tornamos pessoas muito melhores do que éramos antes e prontos para fazer a sua obra. Você também deseja ser transformado, ser reconhecido como Israel? Se coloque agora, face a face com Deus. E seja disposto a ser a pessoa que Ele quer que você seja. Você pode dizer, igual Paulo, logo já não sou eu quem vive. Ou seja, não é o Jacó que está vivendo, mas Cristo vive em mim. É o Israel que está vivendo. Eu concluo fazendo a mesma pergunta que eu fiz desde o início. Por que preciso de uma profunda experiência espiritual com Deus Todo-Poderoso? O que acontece quando passo por essa experiência? Você viu junto comigo. Primeiro eu recebo o toque divino. Ou seja, Deus mostra que nós não somos nada, nós somos fracos. Segundo, nós somos confrontados, ou seja, nosso caráter é revelado diante de Deus. E depois nós estamos prontos, então, para sermos transformados, para fazermos a vontade de Deus na nossa vida. Que Deus seja soberano. Que a vontade de Deus esteja acima de tudo na nossa vida. Eu fico a pensar, irmãos, que existem muitos irmãos em nossa igreja, irmãos crentes, consagrados, mas que nunca tiveram uma experiência espiritual a sós com Deus. Muitos até têm medo dessa experiência.
Por quê? Não querem nenhum tipo de transformação. Não, mãe, a minha vida do jeito que está muito boa, eu não preciso. Né? Ou seja, não desejo abrir mão daquilo que tenho sido há tantos anos. E são pessoas que têm receio do novo de Deus. Deus tem algo novo para a sua vida nesta noite. Deus quer trabalhar a sua vida através de uma experiência maravilhosa com Deus. As pessoas que têm medo desse encontro com Deus, que têm medo dessa mudança espiritual, muitas vezes se tornam empecilhos para o crescimento da obra de Deus. Portanto, juntos, busquemos nesta noite essa experiência espiritual no encontro a sós com Deus. Ficando ele só, e lutava com ele o homem até o romper do dia. Permita o Senhor tocar na sua vida nesta noite. Permita o Senhor abrir para você a oportunidade de você dizer para ele quem você é na realidade. É só você e Deus, Deus e você. Ninguém precisa saber disso. E você vai experimentar uma transformação maravilhosa para a glória de Deus. Você vai receber poder espiritual. Você vai receber força espiritual. Você vai experimentar a verdadeira liberdade.